Venham. Boa noite, boa noite. Vou ajeitar aqui. Boa noite. Atraso justificado. E aí? Vamos entrando. Viram a chamada do Periscope? E aí, do governador Rio, Bomba Bomba, Atibaia. Sempre cheio, né? Aracaju, Sergipe, Acre, Curitiba, São Luís, Contagem, Bauru, BH, Brasília, Porto Alegre, Barra Funda. Pessoal, eu vou dispensar um pouco das introduções. Faço já a ressalva de que estou muito exausto. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, esse é um momento de fechamento e, portanto, eu vou falar mais devagar, eu vou errar. Espero não falar muitas bobagens, mas a gente está nos finalmente, né? Então, temos uma novidade muito forte nessa edição. Daqui a pouco a matéria vai estar no ar. Antes que vocês falem de Delcídio e tal, tem coisa mais importante para falar. É o seguinte, eu vou resumir para vocês, mas envolve o ex-presidente Lula, a Odebrecht e o BNDES. É tudo documentado, é uma reportagem feita pelo Thiago Bronzato, da sucursal de Brasília. É um trabalho minucioso e que envolve o seguinte: vocês se recordam daquele caso que o Ministério Público em Brasília, Federal em Brasília, começou a investigar a suspeita de que o Lula agia como operador da Odebrecht junto a governos amigos e ditadores para liberar o dinheiro que o BNDES emprestava ao governo, repassava a empreiteira nos países. E o Lula, segundo essa suspeita, agia de um lado destravando dificuldades junto aos ditadores e governos amigos, e por outro assegurando que o BNDES, cujo presidente foi nomeado por ele, liberasse também o dinheiro. Aí envolve, como vocês lembram, Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, República Dominicana, enfim, uma quantidade bem razoável de países. Nada é maior no Brasil, em termos de grana, depois da Petrobras, do que BNDES. Nada é mais relevante do que isso. Nenhuma empresa é maior do que a Odebrecht. Nenhum banco é tão importante quanto o BNDES. E nenhum político é tão relevante quanto o ex-presidente Lula. Então esses três elementos se juntaram e, após um ano de investigação do Ministério Público Federal em Brasília, segundo uma vasta documentação que o Thiago Bronzato teve acesso e apurou em cima dessa documentação, novamente estou falando de fatos, vocês vão ver todos os documentos na matéria, o Ministério Público Federal afirma que o ex-presidente Lula cometeu crime de tráfico de influência. Isso é de uma gravidade tremenda, é a primeira vez que o Ministério Público, um órgão oficial, confirma e afirma que o ex-presidente Lula cometeu um crime em função do que fez para o Odebrecht e junto ao BNDES também, e com isso se rompe uma barreira muito importante, porque o tráfico de influência, que pode estar associado a outros crimes, envolve alguns anos de cadeia, né? Está previsto no Código Penal. E o tráfico de influência se diferencia do lobby, porque o tráfico de influência pressupõe uma venda indevida de prestígio político. Então, há 5
constatações factuais que constam nos documentos, nos despachos do Ministério Público Federal. A primeira delas, eu vou ler um pouco para vocês, mas novamente na revista vocês vão saber muito mais. Todo esse caso, que alguns podem chamar de esquema, envolvia um modus operandi, ou seja, um padrão criminoso, nas palavras dos procuradores, vou abrir aspas, né, na atuação de Lula, dos executivos da Odebrecht e dos diretores do BNDES para a liberação do dinheiro. Ou seja, a gente está tratando de um esquema criminoso e com continuidade deletiva. Coisa braba. Segundo ponto, que fica claro, segundo o Ministério Público, Lula praticou o crime de tráfico de influência em favor da Odebrecht. Eu repito, Lula, ex-presidente da República, praticou tráfico de influência, um crime, em favor da Odebrecht. Isso é muito sério. Terceiro ponto, Lula vendeu sua influência política, entre aspas, por 7 milhões de reais à Odebrecht. Em consequência disso, e um ponto extremamente fundamental, o contrato de palestras entre uma empresa de Lula e a Odebrecht serviu, segundo o Ministério Público, abre aspas, para dar aparência de legalidade ao tráfico de influência. Então, parem um momento e reflitam sobre a gravidade dessa afirmação. Como vocês talvez se recordem, descobriu-se que o ex-presidente Lula ganhara dinheiro por meio de uma empresa de palestras e que a principal financiadora das palestras era a Odebrecht, no valor de 4 milhões de reais. E, além disso, a Odebrecht pagava as viagens do Lula, o Lula ia no jatinho da Odebrecht, muitas vezes acompanhado do Alexandre de Alencar, aquele que foi preso na Lava Jato, também na companhia de Marcelo Odebrecht, preso na Lava Jato, na companhia de Emílio Odebrecht, que se continua solto, e tinha suas despesas pagas e recebia também dinheiro lá fora em função disso. E o que o Ministério Público diz, afirma, com base em perícias e nos demais fatos do caso, é que esse contrato é fajuto, ou seja, que na verdade ele em larga medida ao menos é fajuto, porque o Odebrecht pagava o ex-presidente Lula, na verdade, para que ele praticasse tráfico de influência, e não para, como já se supunha e havia indícios, para dar palestras. Então, bom, a gravidade está posta. Um outro ponto importante é que a perícia do Ministério Público apontou que sempre que se tratava no BNDES de um empréstimo envolvendo a Odebrecht e uma ação do ex-presidente Lula, esse processo ele tramitava até 49% mais velozmente, mais rápido do que os demais processos. No caso do Porto de Mariana, então, foi um recorde. De 400 e tantos dias, que é a média, foi em 137 dias ou 127 dias. Estou dando uma aproximada. E identificou-se, portanto, padrões que revelam muito claramente, no entender do Ministério Público, que havia um esquema que tem um modus operandi criminoso, que envolve o ex-presidente Lula, diretores da Odebrecht e agentes do BNDES, numa cadeia, sem duplo sentido, de interesses. Né? É a primeira vez, portanto, que o Lula é acusado formalmente de um crime. Isso é um estágio preliminar da investigação, não é uma denúncia ainda, mas tudo aponta para uma denúncia. É um caso muito relevante dos demais, então o cerco realmente se fecha sobre o ex-presidente Lula. As provas são muito fortes, tendem a aumentar, e a gente está falando de vou aqui pegar para não errar o número, como eu disse, eu estou meio virado já, né? Você deveria a dimensão que a gente está falando, no período em que a Odebrecht contratou o Lula para dar palestras, a Odebrecht firmou 7,4 bilhões de dólares
em financiamentos nesses países. Portanto, é uma quantia formidável e é um jogo de profissionais, né? Então a gente está falando de gente que vai reagir de forma muito dura a essas afirmações do Ministério Público, mas é um crescer então do que foi apurado e descoberto no último ano, e num caminhar inexorável. O ex-presidente Lula agora vai ter que lidar com um processo para lá de sólido, com evidências muito robustas, e que vai correr na primeira instância, né? Vai correr em Brasília, a não ser que por alguma razão consiga um recurso, enfim, não consigo vislumbrar qual seria. A reportagem é extensa, há muitos trechos interessantes de documentos, daqui a pouco vai estar no ar, e vocês vão ter um quadro completo, que na verdade vai ficar ainda mais completo nas próximas semanas. Então, repetindo, para quem chegou agora, porque eu estou vendo que está aumentando, o Ministério Público Federal afirma textualmente que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva praticou o crime de tráfico de influência em favor da Odebrecht. Afirma ainda que, para receber por esse tráfico de influência, fez-se um contrato para dar aparência de legalidade, que é o contrato das palestras. Portanto, o ex-presidente Lula não arranjou uma cobertura contratual, segundo o Ministério Público, para receber esse dinheiro. E há uma cronologia muito bem detalhada dos casos da Venezuela, de Cuba e em outros, em que a sequência da viagem do ex-presidente Lula ao lado de gente da Odebrecht, o teor das conversas dele com os ditadores, por exemplo, no caso de Cuba, depois ele prometendo até que a Dilma ajudaria, ele voltando, recebendo pela palestra, o fato do contrato que embasa o recebimento do dinheiro ter sido assinado no dia 1º de maio, por exemplo, um feriado, com 2 páginas, subscrito pelo Alexandrino, que é um lobista, e o fato de que também logo em seguida o dinheiro é liberado, e ele se encontra com o Luciano Coutinho também, tudo isso se soma, e as condições dos empréstimos são camaradas, tudo isso se soma e forma um conjunto probatório que permite essas conclusões do Ministério Público. Então, por fim, né, é algo muito, nós reputamos muito sério, o Ministério Público evidentemente que também, porque a defesa do Odebrecht chegou a ser entregue, do Lula também, o BNDES também já apresentou vários pontos, então já são constatações feitas mediante a análise do que os acusados têm a dizer, e envolvem todos esses ingredientes que são difíceis de ser contestados, né? E agora é uma questão de acompanhar, continuar acompanhando o caso e ver até que ponto vai ser serão necessárias mais provas, mais evidências ainda, para uma possível, altamente provável denúncia que correrá, se de fato acontecer, em Brasília, na Justiça Federal de Brasília. Não sabe com qual juiz ainda, vai depender da distribuição, mas então, portanto, além da Lava Jato, e além do Ministério Público de São Paulo, além do sítio de Atibaia, além do Triplex, estou perdendo a conta já, temos esse caso. E um parênteses também, no mesmo caso, fica claro a pequena fortuna que um sobrinho do Lula ganhou quando foi subcontratado pelo Odebrecht, né? Então, o sobrinho do Lula, aí tem o filho do Luan Lanzelotti, tem, enfim, o caso do sítio. A Odebrecht costuma realmente ser bem generosa com a família Lula. A questão que se apura nas diversas investigações é: por qual razão? Por qual razão? Então, essa é a matéria, essa é a principal matéria da edição. A capa eu acabei de retweetar. A matéria vocês vão ler em breve.
E podem criticar, elogiar, fazer sugestões, mandar dicas, mas eu acho que nós temos já elementos para ao menos indicar um padrão de comportamento muito preocupante por parte do ex-presidente da República. Analisando-se todo o conjunto probatório desses diversos casos, o encaminhamento deles, vamos esperar aguardar o que o ex-presidente vai falar, já que ele anda em silêncio, né? Mas é muito difícil, factualmente, sob a égide da lógica, negar uma relação, no mínimo, promíscua, se não ilegal, entre o ex-presidente e a Odebrecht. Esse é o resumo. Essa frase é a que interessa, a meu ver. Então, a matéria sai daqui a pouco. E assim que sair, eu passo para vocês pelo Twitter. Ela vai sair na íntegra na internet. Compartilhem se vocês acharem que a matéria tem méritos, né? Eu vou botar alguns documentos no Twitter também. E deem os parabéns ao Thiago Bronzato, repórter que tem se destacado com muita competência nesse caso e que nos brinda com essa excelente reportagem. Certo, pessoal? E agradeço em nome da equipe os elogios. Espero que vocês realmente gostem da matéria. E um parêntese rápido aqui, né? A capa está na internet já. Tem uma chamada de capa. Sobre a delação do Delcídio, as informações mais confiáveis que eu tenho é de que ele não fez nenhuma delação. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Não tenho nenhuma informação confiável de que ele fez delação. Pelo contrário, minha informação confiável é de que ele não fez delação. Mas, evidentemente, posso estar enganado. Estou expondo a vocês o que eu pude apurar. Continuaremos apurando e se mudar, informaremos vocês, evidentemente, né? E então é isso, pessoal. Tô estragado. Você é repórter? Bom, gosto de me julgar repórter. Eu gosto de fatos. Deixa eu ver. Bem acabado. Hoje é tipo como disse um colega aqui, é um periscope X em vez de um periscope Black, né? Qual que é o meu Twitter? É @DiegoScosteg. E vamos aguardar a reação do pessoal meio ideológico. Sim, a ação corre em Brasília. Agora nudes só com 5 milhões de corações ou o que quer que seja essa coisinha que sai aí, colorida. Tá bom, pessoal? É isso porque eu preciso descansar um pouco, compartilhar a matéria com vocês e também de muitos dos outros assuntos eu tenho poucas informações. Realmente o Delcídio eu parei para apurar e o que eu posso dizer, diante da melhor informação disponível que eu tenho, é que não houve delação. Pode haver gente mais bem informada do que eu. Certo? E já deixando vocês pilhados, né? Semana que vem ainda vai ser bem animada. Bem animada. Registrem aí. Não prometi que o periscópio de hoje seria bom? Então, bom para quem gosta de informação de notícia. Tá bom, gente? Obrigado. Voltamos na segunda-feira. E segunda-feira eu vou mandar o convite, tudo certinho. 8 da noite. 20 horas. Vocês votaram. Eu sou servo de vocês. Então, às 20 horas. Tá bom? Abraço grande. Bom fim de semana. Tchau, tchau.